Enderson Moreira tem preferência por André do que Borel? Será que ele vai manter esse esquema para as próximas partidas? Bom, isso e algumas coisitas a mais é o que a gente vai debater agora nesse vídeo. Mas antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você vai ficar sempre sabendo de assuntos relevantes do nosso Bahia. Você é Bahia? Então você está no lugar certo, aqui é seu lugar, beleza? Vamos para a notícia, porque a gente aqui não gosta muito de enrolação. Bom, antes da gente entrar de fato nesse assunto sobre Enderson e André, é importante a gente falar sobre um assunto que também interessa a Nação Tricolor. Sub-15 do Bahia conquistou a Copa 2 de Julho, ontem, conhecido como quarta-feira, lá no estádio de Pituaçu. A equipe do Bahia venceu, a equipe do Bahia Sub-15, venceu o time do Canaã nos pênaltis. Lembrando, é bem importante ressaltar, como foi a trajetória do Bahia nesse campeonato Sub-15. O Bahia venceu 6 jogos e empatou apenas este jogo na final e ganhou nos pênaltis. Por que eu trago isso? Porque às vezes a gente fala assim, foi campeão, mas foi campeão como? Empatando vários jogos? Passando na tora? Não. O Bahia fez uma campanha consistente, venceu 6 jogos e empatou apenas a final e venceu nos pênaltis. Então, realmente é uma campanha merecedora. Parabéns aí ao time Sub-15 do Bahia por esse título e vamos por mais. Bom, mas vamos falar agora da equipe profissional. Bahia vai jogar contra a equipe do Guarani. O jogo será realizado sábado lá em Campinas, no estádio Brinco de Ouro, que a gente já sabe que é a casa do Guarani. Bom, é uma disputa entre o terceiro colocado, que é o Bahia, que está lutando para se manter no G4 e subir para a primeira divisão, contra o 18º colocado, que é o Guarani, que está lutando contra o rebaixamento. A equipe do Guarani, que diga-se de passagem, tem um ataque não muito bom na Série B e eu espero que contra o Bahia continue dessa mesma forma. O Guarani vem de 2 partidas sem perder. O Guarani empatou fora de casa com o CRB e venceu o Cruzeiro jogando em casa. Foi a última partida e jogou bem, viu, contra o Cruzeiro. Não venceu por vencer não, fez uma boa partida, certo? E a gente tem alguns problemas para esse jogo, como por exemplo, André. E é aí que eu vou falar sobre logo no início do jogo, a chamada. André virou preferência com Enderson. Bom, após a chegada de Enderson, André jogou as 4 últimas partidas e jogou como titular. Isso demonstra uma certa preferência por André ao invés de Douglas Borel? Bom, eu vou deixar com vocês aí. Assistam e ouçam o que Enderson Moreira falou sobre isso e eu volto aqui para a gente continuar os assuntos. Um grande destaque, o Borel já é um jogador que já tem jogado mais, né? Mas eu acho que a gente precisa ressaltar um menino de 18 anos, que é o André, que está começando a ter essa experiência. Acho que ele tem tido atuações consistentes. É claro que é um menino, um jogo dessa grandeza, né? Um jogo dessa proporção. É claro que em algum momento ele pode sentir em alguma situação, mas ele está maturando e tem dado uma resposta muito positiva. Eu queria que você falasse. Vocês viram aí o que Enderson falou e pelo que ele demonstra, tanto na escalação quanto o que ele falou na entrevista, para mim fica muito nítido que ele tem uma preferência por André do que por Borel. Né? Eu, particularmente, eu acho que os dois têm potencial e eu vejo um pouco mais de força em André. Mas vamos ver lá na frente o que vai acontecer. Só que André virou dúvida para essa partida contra o Guarani, infelizmente. Ele que vinha em uma sequência de 4 jogos como titular, virou dúvida porque na partida contra o Atlético Paranaense, André saiu machucado, sentindo fortes dores. E não vai ser, hoje é quinta-feira, ele vai ser reavaliado hoje, vai ter que fazer exame de imagem para poder ver se realmente ele vai poder jogar essa partida. Torcer aí para que André, né, volte a jogar, porque ele vem em uma crescente e Douglas Borel estava em um momento não muito bom. Fez até bem para ele ir para o banco de reserva um pouquinho. Quem sabe ele volte mais forte. Mas vamos torcer por André para que ele volte, para que ele continue jogando. Outra coisa também interessante, Enderson Moreira falou sobre esse esquema de 3-5-2, 5-3-2, dependendo de como o Bahia tiver, 5-4-1, como foi muitas vezes, apresentou esse esquema no jogo contra o Atlético Paranaense. E vocês acham o quê? Vocês acham que deve manter esse esquema de 3-5-2?
esses 3 zagueiros. Bom, eu não sei o que vocês acham, deixa aí nos comentários, mas vamos ouvir o que o próprio Anderson Moreira falou sobre esse esquema de 3-5-2, se ele vai manter ou não. Estudar, isso é uma coisa para cada situação, depende, né, também. A gente tem tido um problema com os volantes nesse momento. A gente está com jogadores que jogaram pouco ainda, né? Então a gente está buscando assim, a melhor alternativa para a gente poder montar a equipe, mas assim, sem dúvida nenhuma é um caminho também. Não que vá ser sempre esse caminho, mas é uma possibilidade e a gente precisa desenvolver isso, né? A gente não pode ser uma equipe de uma nota só tem uma forma de jogar. A gente precisa ter algumas variações que mantenham a nossa estrutura, a nossa ideia de jogo, e a gente continuou com isso hoje, mas que ao mesmo tempo a gente nos possibilite ter ainda mais opções táticas. Vocês acabaram de ver o que Anderson falou, eu achei interessante o que ele disse sobre não ser um time de uma nota só, né? É importante que o Bahia tenha variações de jogadas. A gente sabe que o elenco não é tão vasto assim, de qualidade, mas é preciso o técnico conseguir extrair o máximo que ele puder dos jogadores. É isso, nação. Por enquanto é só. Fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. E volta a qualquer momento. Você é Bahia? Também sou. Tamo junto nessa. Fui!